Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cássio Luca aqui. Gostaria da atenção de todos vocês para esse vídeo de hoje que eu preparei com muito carinho sobre a relação da pressão arterial com o exercício físico. Para você que acompanhou o outro vídeo relacionando então o que era pressão arterial, hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais esse tema e relacionar com vocês a respeito do exercício físico bem programado, bem planejado. Vamos nessa? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Cássio Luca. Tudo que você precisa saber em relação ao exercício físico na promoção da sua saúde, qualidade de vida e bem-estar, sem nóia, sem estresse, direto ao ponto, na prática. Pessoal, o vídeo de hoje está sensacional. Eu programei PowerPoint com várias informações para vocês, onde nós vamos debater então a relação aí da pressão arterial, os ajustes, os mecanismos e relacionando ao exercício físico. Mas antes, pessoal, não deixem de se inscreverem no canal, ativarem as notificações, compartilharem este vídeo com os amigos, familiares e demais pessoas que possam se beneficiar deste vídeo. E também lembre-se, pessoal, deixe o seu comentário aqui embaixo. E também me siga nas redes sociais, no Instagram, @CássioLucaPersonal, onde eu disponibilizo diariamente conteúdos e informações para todos vocês ficarem por dentro dos benefícios do exercício físico na promoção da sua saúde. Vamos começar o assunto muito importante que eu separei para vocês. Fiz um slide, fiz um PowerPoint muito bonitinho que o Cautela vai começar a apresentar para vocês aí, sempre relacionando então as referências literárias, né, os artigos científicos, os livros de referência, que sempre são as bases, né, dos nossos estudos, e também os artigos científicos, para saber o que está acontecendo, quais são os estudos, se houve novas pesquisas, novas informações, sempre, pessoal, sempre relacionando esse conteúdo específico do vídeo de hoje, que é hipertensão arterial e o controle ou melhora dela através do exercício físico, tá bom? Só lembrando também, pessoal, que eu passei para vocês no vídeo anterior. Se você não assistiu, vale a pena assistir o primeiro vídeo sobre pressão arterial, onde eu relaciono um pouquinho mais para vocês sobre o que é pressão arterial, como ela funciona, tá? Vale a pena vocês assistirem esse slide, esse vídeo aqui. Eu vou passar rapidamente por cima, porque o nosso foco principal é o exercício físico, beleza? Mas só lembrando vocês aí, as classificação, né? Como é a classificação da pressão arterial, que ela vai de normal, né? Que seria aí 120 por 80 milímetros de mercúrio. Lembrando, né? Que é a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. E aí tem os níveis de pré-hipertensão até hipertensão no 3º grau, como mostrando aí para vocês na tela. Então, se você já vem apresentando alguns desajustes da sua pressão arterial, vale a pena você estar acompanhando esse vídeo até o final e entender um pouquinho mais da relação do exercício físico para a sua saúde. Tudo bem, pessoal? Lembrando também para vocês como funciona e o porquê, né, do quadro dela e o porquê que ela é silenciosa. Ela é uma doença silenciosa, vai avançando aos poucos, vai com o tempo, e quando você perceber, ela já está em níveis altíssimos, né? E sempre lesionando órgãos, tecido-alvos como coração, como rins, como vasos sanguíneos. Isso eu comentei com vocês no outro vídeo. Estou passando aqui por cima rapidamente para vocês entenderem aí. Coração, infarto, rins, problema renal, cérebro, acidente vascular cerebral, o famoso AVC, isquêmico ou hemorrágico, e também lesões nos vasos sanguíneos internamente, e por fim com liberações de coágulos, e isso é maléfico para a sua saúde, como eu falei lá. E os sintomas, como sempre eu relacionei para vocês e relaciono aqui novamente, em casos mais graves são dores muito grandes de cabeça, vômitos, falta de ar, né? Visão borrada, que aí já tem alguma lesão cerebral, também em coração, em rins, enfim. Então, como ela é uma doença silenciosa, pessoal, eu vou comentar rápido aqui com vocês, ela vai provocando isso lentamente no seu organismo, vai machucando, vai lesionando, e isso não é benéfico, levando, infelizmente, a quadros piores aí
de doenças cardiovasculares, tá? Cardiometabólicas, que depois vai ser o assunto do próximo vídeo, como doença arterial coronariana, advinda então dessa hipertensão arterial. Tudo bem? Fiquem ligados no vídeo. E pessoal, lembrando que eu fiz um resumo para vocês, está aí na tela, né? Relacionando então o resultado final da pressão arterial, da hipertensão arterial lá, que é exercício, dieta, sedentarismo, procrastinação, fatores genéticos, obesidade abdominal, né? Níveis de triglicerídeos aumentados, níveis de LDLs aumentados e HDLs baixos, né? Tudo isso vai fazer aí vários desajustes dentro do seu organismo e consequentemente então você vai vir a desenvolver a hipertensão arterial. Lembra que eu falei para vocês que você não nasce com a pressão alta, você adquire essa pressão alta. E lembra lá que eu falei no outro vídeo, Cássio, mas eu não tenho nada, eu só estou apresentando alguns desajustes. Nessa hora que você tem que começar a correr, mudar a sua dieta, mudar o meio que você vive e colocar o exercício físico, que vai ser o assunto agora do próximo tema agora, tá bom? Vamos nessa, vamos conferir então a relação do exercício físico. Pessoal, eu fiz um slide aí, tá? Relacionando então o exercício físico, eu mostro para vocês no slide aí tanto a corrida de rua como o exercício resistido, né? A tradicional musculação e também exercícios livres em praças, em parques, em lugares públicos. Mas Cássio, qual é o propósito de tudo isso? Né? O porquê que você selecionou isso e o que tem a ver com tudo isso? Pessoal, o único intuito disso é melhorar a sua força muscular, melhorar o seu condicionamento físico VO2 máximo. Se você não lembra o que é VO2 máximo, se você não sabe o que é isso, eu falei para vocês lá no vídeo sobre corrida de rua, mas eu vou recapitular aqui para vocês. Então assistam o vídeo lá, como começar a correr, zonas de treinamento de corrida de rua, que eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o VO2 máximo. VO2 máximo, pessoal, nada mais é que a condição máxima do seu coração em captar esse oxigênio da corrente do meio do ar atmosférico e transformar em energia. Para isso ele precisa ter uma demanda, uma interação do coração, da contratilidade do coração, da área do ventrículo esquerdo, a área excêntrica do seu ventrículo e também uma interação com o pulmão, que a gente fala que é a diferença arteriovenosa. Então tudo isso junto com a sua musculatura vai diagnosticar aí o seu VO2 máximo, tá bom? Então o propósito disso é melhorar o seu VO2 máximo, melhorar a sua força muscular, mudar padrões de alimentação, sair do sedentarismo. Juntando tudo isso eu tenho uma melhora do quadro de hipertensão arterial, venho a melhorar esse quadro, casos que eu deixo até de tomar um remédio, tá? E quadros que eu consigo controlar esse tratamento, eu consigo controlar essa hipertensão arterial junto com o exercício físico, diminuindo a dosagem do seu remédio. Lembrando que são 9 classes de antihipertensivos, entre 8 e 9 classes de antihipertensivos aí, cada classe com sua especificidade, e o exercício físico vai te ajudar então a você fazer esse controle da melhor maneira possível, tá bom? Só lembrando, pessoal, então o que é a pressão arterial, né? O que é a pressão arterial? A pressão arterial nada mais é que o débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. O que é essa resistência vascular periférica? Eu peguei essa caneca aqui para vocês entenderem. Tá vendo esse buraco dela aqui? É o diâmetro das suas artérias, tá? Quanto mais eu diminuo esse diâmetro, maior é a resistência. Quanto maior eu abro esse diâmetro, menor a resistência. Ou seja, todas as artérias do seu corpo são mais fechadas, são mais espessas, mais duras, para vocês entenderem. E com isso, o meu coração tem que aumentar esse débito, aumentar essa força de ejeção para que esse sangue então passe nessas artérias e chegue até os tecidos, levando nutrientes, levando oxigênio. Porém, tá? Quando essa restrição é muito, eu vou ter um aumento dessa pressão arterial e isso não é benéfico. Lembrando a todos vocês o que é então o débito cardíaco.
o débito cardíaco é o volume sistólico, ou seja, quanto o seu coração, o meu coração, ejeta. O que é ejetar? É mandar de sangue. É mandar de sangue para o seu organismo em uma batida vezes a frequência cardíaca. Tá? Então isso é o débito cardíaco. E o que influencia o débito cardíaco? A força de contratilidade do seu coração, ou seja, o quanto seu coração tem de força para apertar. Qual é o diâmetro do seu ventrículo esquerdo, ou seja, quanto ele enche de sangue para mandar para a sua corrente sanguínea. Se ele tem uma cavidade excêntrica um pouco mais aberta, mais espaçosa, mais volumosa, que cabe mais sangue, ou se essa capacidade é diminuída, aumentando então uma hiperatividade cardíaca. Então, pessoal, é tudo isso que você precisa analisar e primeiramente você precisa entender. Então, o que é pressão arterial? Pressão arterial é o débito cardíaco versus a resistência vascular periférica do seu corpo inteiro, ok? E o que é então o débito cardíaco? É o volume sistólico, quando seu coração manda de sangue, versus a frequência cardíaca. E o porquê que no exercício físico há um aumento do débito cardíaco? Porque você precisa aportar mais oxigênio, levar mais nutrientes para os seus músculos que estão em atividade, bem como para o seu coração, bem como para o seu cérebro. Você está aumentando a demanda, o seu coração tem que fazer mais força para mandar mais sangue, para chegar mais aporte de nutrientes dentro do seu organismo. E por isso o débito cardíaco aumenta. Aumentando o débito cardíaco, teoricamente eu vou aumentar a pressão arterial sistólica. Se eu aumentar a pressão arterial diastólica acima de 2 milímetros de mercúrio, eu já vou ter alguma doença arterial coronariana aí que a gente precisa investigar. Geralmente, em exercícios dinâmicos, em corrida, em ciclismo, em elíptico, natação, a pressão arterial sistólica aumenta, a diastólica tem um ligeiro aumento. Já na musculação, os dois têm um aumento por conta de uma vasocompressão maior. Você está lá na musculação, você está contraindo a sua artéria, o seu músculo está contraindo a sua artéria, então fica difícil chegar sangue. Então seu coração tem que bombear mais, tá? E com isso a pressão arterial sistólica vai aumentar, a diastólica vai aumentar um pouco. Por quê, pessoal? Por conta lá, ó, da pós-carga, que é a resistência contra a ejeção ventricular, ou seja, o quanto que fica ali de restrição que você precisa voltar e qual é a demanda daquela força. Então, por isso que ela aumenta um pouquinho. Então, só lembrando para vocês, então, débito cardíaco e pressão arterial, ok. E o que tem a ver antes, o VO2 máximo. Entrando então, pessoal, nos baroreceptores. O que são os baroreceptores e o que ele tem a ver com a pressão arterial? Ele vai ser tanto os baroreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores, eles vão ser sensíveis, né, às alterações dentro do nosso organismo, do seu organismo. E geralmente os baroreceptores eles ficam no arco aórtico e nas carótidas. E eles são sensíveis à pressão de CO2, que é o gás carbônico, à pressão de oxigênio, que é a pressão de O2, e ao pH sanguíneo. Então, quando eu tiver alterações desses valores, a sua pressão arterial vai oscilar para cima ou para baixo. Também podendo estar relacionada à hipoxemia, que a hipoxemia é a quantidade de oferta de oxigênio insuficiente para os tecidos, para os órgãos em si, que também vai alterar a sua pressão arterial, e a hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico com a hipoventilação, ou seja, a capacidade de respirar é diminuída. Um exemplo disso é o DPOC asmático, tá? Então eu tenho essa capacidade diminuída e também o equilíbrio ácido-base do pH sanguíneo, que vai fazer você aumentar a ventilação ou não, vai aumentar o seu drive ventilatório, vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai aumentar a sua pressão arterial. Então tudo isso está relacionado, pessoal, a ajustes
da sua pressão arterial. Então, para vocês entenderem que isso, para você aluno que está assistindo, para você professor que está assistindo essa aula, para você ver a interação que é e como funciona essa regulação da pressão arterial. Lembrando então que aí tá os quimiorreceptores e os mecanorreceptores lá no tendão menor, que é o órgão tendinoso de Golgi, e o fuso muscular que está lá dentro do seu músculo, que também vai mandar informações aferentes lá para sua cabeça, para mandar hiperatividade para o seu coração, para mandar mais sangue, para bombear mais o seu coração. E o que tem a ver então a resposta nessa relação que eu mostrei para vocês aí, que o Cautela vai mostrar para vocês? Eu achei essa programação legalzinha que um artigo publicou, né, relacionando o exercício físico. Então o que vai acontecer para você entender? Eu vou ter uma menor atividade simpática. O que vai acontecer? Lá, ó, vasodilatação, efeito agudo. Quando eu faço exercício físico, tanto corrida quanto exercício resistido, exercícios em praça, eu tenho liberação de óxido nítrico, tá? Lactato, cortisol, que isso vai fazer uma vasodilatação. As suas artérias vasodilatadas vai aumentar de tamanho e eu vou diminuir a força para que esse sangue passe nela. Com isso, eu diminuo o débito cardíaco e diminuo a pressão arterial. Tá? Lá, menor nível de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina após o exercício, tá? Eu vou aumentar isso, tá? Eu vou diminuir isso, fazendo com que tenha um ajuste ainda mais e melhor da pressão arterial. Queda da frequência cardíaca, lá que eu falei para vocês, queda da frequência cardíaca advinda do menor débito. Por que menor débito? Porque agora eu estou no controle, eu estou na pausa, eu não estou fazendo vasoconstrição, eu não estou fazendo exercício que o meu coração precisa ejetar muito mais sangue e ele precisa bombear com mais força. Por quê? Porque eu tenho liberação de óxido nítrico, de lactato, de cortisol, que vai fazer o que? Uma vasodilatação. Consequentemente, o débito cai, a frequência cardíaca cai, o volume de ejeção diminui, há uma bradicardia, menor batimento no repouso, no seu dia a dia. Durante o treinamento, pessoal, o batimento vai aumentar. Após isso, que a melhora da sua condição física cardíaca, aumento do seu VO2 máximo, aumento do seu ventrículo, vai fazer com que o seu débito diminui. Isso é benéfico, tá bom? Menor atividade do glicogênio sintetase, menor resistência à insulina, ligado diretamente ao diabetes mellitus. Então, para vocês verem que a pressão arterial ela está junto com o diabetes, que está junto com a obesidade, que está junto com o infarto, tá? E, olha lá, aumento da atividade barorreflexa. Lembra que eu mostrei para vocês sobre os barorreceptores que estão nas carótidas e nos arcos aórticos? O que ele vai fazendo? Para vocês entenderem, ele é um ajuste da pressão. Se eu tenho uma queda da pressão ali, da saída de sangue, para vocês entenderem, ali para o corpo ou para o próprio coração, ele vai ajustar e vai mandar um controle lá para sua cabeça, para o seu coração bombear mais forte, para você entender, vai lá para o seu rim, para liberar mais renina, para fazer uma vasoconstrição, para sua pressão aumentar. Só que ele vai devagarzinho e ele vai subir nesse ajuste, Por isso que a pressão arterial é silenciosa, porque ele que controla, um dos que controla, e aí ele vai gradativamente. Então na hora que está numa queda muito alta, num valor muito alto, é o que você vai ter a dor de cabeça, o vômito, e aí você vai lá aferir sua pressão, tá lá 180 por 10, por 11, né? Então, por isso. E aí o que acontece? O exercício físico contrabalança isso, puxa isso para baixo, aumenta essa sensibilidade, ele fica mais sensível, tá? E ajusta então a pressão arterial, melhorando então o ajuste pressórico relacionado então ao exercício físico e ligado diretamente a esse controle. Tá bom? Então esse slidezinho bonitinho aí que eu peguei de um artigo científico resume bem então os ajustes aí do exercício físico. Menor atividade simpática, né? Menor resistência vascular periférica, ok? Menor débito cardíaco, menor resistência à insulina,
e melhor ajuste pressórico, advindo então do ajuste de baroreceptores. Um outro slide que eu mostrei para vocês aí, pessoal, olha que legal, ó. Aí ele está relacionando corrida, ciclismo e natação, né? A frequência cardíaca no repouso e no exercício máximo, esse daí é um quadro de uma faixa etária entre 20 a 30 anos de idade, uma média de 20% acima da condição física sedentária, do VO2 máximo, do débito cardíaco, relacionado então a pessoas sedentárias. Esse grupo está 20% acima, tá? Olha lá, ó, no repouso, na corrida, eles estão com uma faixa de 60 batidas por minuto, né? E no exercício máximo 190 batidas por minuto. Olha lá o volume sistólico, 70 ml por batida. Lembra que eu falei? Volume sistólico é o quanto que manda de sangue para o seu organismo, de 70 ml, e no exercício máximo 130. Olha o débito como aumenta. Só para vocês lembrarem, débito cardíaco, na média 5 litros por minuto em repouso, na média, tá? Entre 4 e 5. Aqui eles deram um valor de 4,2, está dentro, tá? E olha lá no exercício máximo, 24, 25, 30, 35, 40, para você ver a efetividade do coração, o tamanho do ventrículo esquerdo jogando esse sangue, bombeando esse sangue para o seu organismo durante o exercício físico. E os valores lá, ó, no ciclismo, em repouso, exercício máximo, 60, 185 na FC, no ciclismo, 70 com 120, 4.2 para 22, na natação, a FC também. Então, para vocês relacionarem a frequência, o volume sistólico e o débito cardíaco relacionando com a pressão arterial, ok? Para vocês verem que tem alterações nessa pressão arterial, na frequência cardíaca. Isso, pessoal, sempre vai existir. Por quê? Porque o seu organismo está fazendo exercício, ele precisa dessa demanda, eu preciso aumentar essa demanda, tá? Mas, a hora que você acaba o exercício físico, isso diminui e melhora, tá ok? Olha lá então, quais são os benefícios do exercício aeróbio? Agudamente, crônica, tá? Ao longo tempo, menor e mantém a resistência vascular periférica mais para baixo. Um ajuste, lembra que a resistência vascular periférica ela é influenciada pela liberação de renina, liberado lá pelo rim, aí vai angiotensina, renina, angiotensinogênio, né? Tudo isso vai fazer uma vasoconstrição maior lá dentro das suas artérias do organismo, do seu corpo inteiro. E aí o exercício físico entra com óxido nítrico, lactato, cortisol para fazer essa vasodilatação. Então, a longo tempo, sua resistência periférica cai ou ela controla. Isso já é um ajuste para sua pressão arterial. Menor influência neural simpática. Lembra lá? Menor adrenalina, noradrenalina circulante durante o seu dia a dia, não pós-exercício, mas durante o seu dia a dia eu tenho uma menor, e isso vai fazer uma vasoconstrição, vai aumentar a sua atividade simpática, o seu coração vai ter que bater mais, vai aumentar a sua pressão arterial. Então com o exercício eu vou diminuir noradrenalina, adrenalina. Olha lá, ó, maior influência ou média influência vasodilatadora local, óxido nítrico, lactato, maior e menor liberação do sistema renina-angiotensina, que vai fazer uma vasoconstrição. Então, tudo isso, pessoal, é benefícios do exercício aeróbio. Seja ele corrida, seja ele ciclismo, seja ele transporte, seja ele natação. Calma que depois eu vou falar que a gente tem algumas coisinhas para ajustar aí dentro desse exercício aeróbio como parâmetros, tá ok? Menor FC em repouso. Lembra que eu falei para vocês? Menor bradicardia, menor débito cardíaco advindo dessa vasodilatação, menor sensibilidade aos vasos lá, noradrenalina, se liga, endotelina 1, que são vasoconstritores, então vai ter uma queda, tá bom? Tudo relacionado ao exercício aeróbio. E é o que eu falo para vocês, maior adaptações estruturais
aumento da área de secção transversa, ou seja, o seu músculo vai ficar maior, advindo do treinamento resistido, que eu vou falar agora. Mas, porém, eu vou pôr maior capilarização. E o que é isso, pessoal? Capilarização. Presta atenção. Maior VO2 máximo. Maior VO2 máximo. Maior capilar. Maior artéria. Angiogênese capilar. Isso vai fazer com que sua frequência diminua, que sua pressão arterial diminua. Então, melhore o seu VO2 máximo. Melhore o seu condicionamento físico, que você vai melhorar a sua pressão arterial. Ah, Cássio, mas nossa, eu tô indo na academia, tô indo lá, mas meu condicionamento... Melhora, foco principal, melhorar a força muscular? Mas melhorar o seu condicionamento físico cardíaco através da melhora do VO2 máximo. Se você não melhorar o seu VO2 máximo, sua pressão não vai melhorar. Beleza? Seu ajuste pressórico, sua frequência cardíaca não vai se estabilizar, não vai melhorar, não vai ter essa liberação de óxido nítrico. No exercício resistido também tem, eu vou comentar com vocês logo mais, tá ok? E o shear stress, que é um fator relaxante para vocês entenderem de endotélio, eu tenho uma revascularização no miocárdio, tá? O aumento de fluxo de sangue no miocárdio e vai melhorar toda essa revascularização do seu coração, advindo aí então do exercício aeróbio. E entrando agora no exercício resistido, que tem muita controvérsia dentro da literatura, mas eu separei para vocês aí um tópico bem legal, né? O que acontece com o exercício resistido? É normal ele aumentar a sua pressão arterial na hora que você está fazendo, porque advindo dessa vasoconstrição, lembra que eu falei? Se contrai esse músculo para fazer força, o seu coração tem que bombear com mais força esse sangue para passar lá, e aí com isso aumenta a sua pressão arterial. Vai aumentar ainda mais com ativação, com exercício em grandes grupos musculares, como peitorais e dorsais e membros inferiores. Sempre essa pressão vai ser maior nesses grupos. Olha lá um estudo lá, ó, do McDougall, tá? A PA no leg press a 95% de 1 RM, ela conseguiu chegar lá, ó, 320 por 250 e não matou a pessoa, não matou o aluno. Você sabe por quê? Porque ela não fica 24 horas, tá? Ela subiu e abaixou e um batimento de 170. Também é menor o batimento relacionado ao exercício dinâmico, porque a dinâmica é menor, o fluxo é menor, o tempo é menor de exercício, tá? Lá também eles analisaram a rosca bíceps, 25 por 19, pelo amor de Deus, né? Pessoal, e não aconteceu nada. Aqui, quando essa pressão está alta, ela tem uma redistribuição de fluxo para o coração, que é o shear stress. Então, é benéfico, tá? Eu nunca vi ninguém morrer na musculação, mas eu já vi alguém infartar correndo. E aí depois vai ser o assunto de outro vídeo para vocês. Então, musculação é benéfico e deve ser feita. Lembra? Aumento da área de secção transversa. Quando eu treino musculação, eu libero maior óxido nítrico, lactato, cortisol, vai fazer uma vasodilatação, sua PA vai cair. Porém, existe o jeito certo para a gente treinar a musculação para hipertensos, que vai ser o nosso próximo vídeo. E antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o seu comentário, compartilharem, enviar esse vídeo para novos amigos, curtirem esse vídeo, tá bom? Para ficarem por dentro desse vídeo, de maiores informações. Vamos lá então, voltando ao nosso vídeo. Quanto mais eu vou treinando acima, perto da falha concêntrica, eu corro alguns riscos, tá ok? Como AVCs, como um maior dano aí dentro das suas artérias, e isso não seria tão benéfico na fase concêntrica, mas sim na fase excêntrica, porque eu aumento esse fluxo de sangue passando, ao contrário, vai ser benéfico, mas na concêntrica não. Então a gente vai trabalhar 1, 2 repetições abaixo então da falha concêntrica, tá? Uma série a menos diminui um pouco a fase concêntrica para hipertensos. Trabalhe também grupos musculares menores, não fique só em grupos musculares maiores. E lembre-se, quanto maior for o esforço, maior vai ser a elevação da PA, tá ok? E dependendo dos casos,
Se ela estiver muito descontrolada, não é benéfico, aumentando ainda a lesão renal, ocular, cerebral, interna de tecido. Então, sempre abaixo da falha concêntrica. 1, 2 séries já é o suficiente para a gente não elevar tanto essa pressão arterial. Fiquem ligados nisso. Fiquem ligados nisso, hein, pessoal? E então, qual é o melhor programa de treino, Cássio? Pô, você falou então do exercício aeróbio, da melhora do VO2 máximo advindo do exercício aeróbio. Você falou do exercício resistido como controle fundamental no aumento da massa muscular. Qual é o melhor programa? Qual a melhor frequência? Qual a melhor intensidade? Qual o melhor tempo? Qual é o melhor, aeróbio ou o exercício resistido? Pessoal, não tem qual o melhor. Existe a programação de treino para aquele aluno. Primeiro você precisa saber qual a classe de antihipertensivo que ele está tomando. O que faz esse antihipertensivo, se ele é um beta-bloqueador, se ele é um diurético, tá? E aí você vê como é que está essa pressão dele, fazer aferições antes do treino, pedir um mapa para ele, para você analisar o mapa e ver como que está a sua pressão no dia a dia e montando uma programação de treino, microciclos, mesociclos, microciclos, para que você então consiga diagnosticar a melhor frequência de treinamento, melhor intensidade, melhor tempo. Isso depois vocês, pessoal, eu vou trazer para vocês no próximo vídeo um pouquinho mais sobre frequência, intensidade, tempo. Qual é o melhor? Não tem o melhor, é os dois, o exercício aeróbio e o exercício resistido. Porém, treinamentos em circuitos, tá? Já vou adiantar para vocês. Treinamentos em circuitos, em médias intensidades, em grupos musculares grandes e pequenos e melhora do VO2 máximo, contribui então para essa melhor ajuste da pressão arterial, melhor controle da pressão arterial, tá bom? Pessoal, muito obrigado vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, linkando um pouquinho mais exercício físico no controle dessa pressão arterial, para você melhorar a sua saúde, para você vir a melhorar a sua qualidade de vida que tanto você almeja, que tanto você quer. Porém, então você precisa entender um pouquinho mais desses ajustes. Você aluno, você professor que está vendo esse vídeo, você aluno paciente que está recebendo um tratamento aí através do exercício físico, né? Para que você entenda então um pouco desses mecanismos, para que você entenda que o seu organismo é um todo e você deve saber, entender, relacionar então o que o exercício físico vai fazer de diferente dentro do seu organismo para te promover então essa saúde. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês até o próximo vídeo. Um até breve. Obrigado.